Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o perdão é a maior demonstração de amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se a gente fosse substituir, no lugar de amor, a gente colocasse a palavra Deus. O perdão é a maior demonstração de Deus, do Senhor. Sabe por quê? Porque não existe outra pessoa ou qualquer outra coisa no mundo que tenha o poder de perdoar, que tenha o poder de tirar os nossos pecados, de tirar a nossa culpa, de trazer paz ao nosso coração. E a gente sabe que foi perdoado justamente pelo sentimento que sentimos após isso. Quando o perdão é de boca, você fala assim: eu não sinto que Ele perdoou. Mas Deus, Ele não tem esse tipo de perdão, porque antes a gente estava atribulado, antes a gente estava chateado, magoado, desanimado, e quando a gente sente que aquele perdão entrou realmente no nosso coração, é como se tivesse tirado uma pedra de dentro do nosso sapato. O alívio, ele é imediato. Então, todas as vezes que nós reconhecemos que poderíamos ter feito melhor, agido melhor, muitas vezes ficado quieto. E nem sempre a culpa de tudo que acontece é nossa. O problema é que nem sempre nós paramos para avaliar as coisas. Tem coisas que simplesmente não compensam pela simples dor de cabeça que elas dão. Tudo aquilo que rouba a tua paz não vale a pena ser cultivado, por melhor que aquilo pareça ser, por mais necessário que pareça de se sentir. Mas nós não iremos conseguir passar através dessa vida sem a experiência do perdão. Dentro de um relacionamento, se não existe perdão, ele logo se acaba. Porque nem todo dia a gente está prestando atenção em tudo que tem acontecido. Muitas vezes nós estamos voltados dentro das nossas próprias preocupações. E quando nós estamos nos sentindo pressionados, é que nós podemos reconhecer a fé, a esperança e o caráter de cada um. Tem pessoas que ficam nervosas, tem pessoas que simplesmente paralisam, tem pessoas que gritam, que xingam, tem pessoas que choram. Não existe uma forma quando nós estamos em desespero. Porém, uma coisa é fato: nesses momentos, se existir calma, é porque o Senhor está conosco. E o perdão, ele só é possível se Deus estiver conosco, assim como o amor. Nós não conseguimos amar outra pessoa sem interesse se Deus não estiver conosco. Porque quando tem interesse, é fácil você querer agradar para receber aquilo que você quer. Mas e quando você dá sem querer receber nada? Porque você está simplesmente sendo canal de graça na vida de outras pessoas. Se a gente vai lá em Lucas 7, versículo 47, a palavra do Senhor, ela diz assim: eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Vou dar um contexto para vocês. Jesus, ele foi na casa de um fariseu, para jantar, para comer. Vamos entender o que é fariseu? Fariseu é como se fosse um pastor e um padre. Então alguém convidou Jesus, um padre, foi lá e falou: vem aqui na minha casa aqui, que você vai comer. E aí o que aconteceu? Tinha uma mulher na cidade onde o fariseu morava, que a Bíblia descreve ela como uma mulher de má fama, mulher de mau caráter, sei lá, podia ser qualquer coisa, não sei, não vou julgar o que essa mulher faz ou deixar de fazer, porque a Bíblia, ela não diz, certo? Então, essa mulher foi na casa de um pastor, foi na casa de um fariseu,
e ela levou um vaso de alabastro com perfume dentro. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus e enquanto ela chorava, ela enxugava o pé dele, né, com os cabelos e passava esse perfume no pé dele. E quando aqueles homens viram isso, eles começaram a falar: poxa, se Jesus fosse mesmo profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher de má fama, ele sairia de longe dela. E aqui vem o ápice de tudo, e o poder das palavras, que quando nós temos a sabedoria, nós conseguimos entender justamente aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus disse a eles assim: olha, eu afirmo a vocês, então, que o grande amor que ela mostrou, tá? A gente sabe hoje que onde tem a palavra amor, o que a gente substitui? Por Deus. E se Deus considerou aquela mulher digna para aquilo, porque se ela estava demonstrando amor, é porque Deus estava com ela. Qual o interesse dela pegar um vaso de um perfume caro e ficar jogando aos pés de Jesus, sabendo que ela estava na casa de alguém onde todo mundo julgava? E Jesus diz a eles: olha, vocês estão criticando essa mulher, mas eu entrei aqui, nem água vocês me deram para lavar os pés, e ela não para de lavar os meus pés com lágrimas. Não me deram um único beijo sequer, e ela não para de beijar os meus pés. E Jesus, ele faz uma parábola, onde ele dizia assim: olha, se existem duas pessoas que têm uma dívida, uma de 500 e uma de 50, e elas não têm condição para pagar aquela dívida, e a pessoa que elas devem diz: olha, eu vou perdoar a dívida de vocês. Jesus pergunta: qual das duas pessoas seria mais grata? E o fariseu diz: aquele que devia mais. E é justamente esse o comportamento que está elucidando essa mulher. Porque o perdão, ele faz muito mais sentido para quem tem mais pecado, para quem tem uma vida onde está inteira torta. E é justamente através dessa misericórdia que Deus tem conosco, que Deus, ele olha e diz assim: olha, é através de você que todos julgam que eu vou fazer a minha obra acontecer. Porque eu sei que você vai entender o valor do perdão, eu sei que você vai entender o valor da minha presença. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então a gente vê que o próprio perdão é a manifestação de Deus. Se Deus é amor e não existe perdão, e Ele está dizendo: onde existe muito perdão, existe muito amor. Olha que a analogia bonita. Olha como as coisas, elas todas se conectam. Olha como Deus é tudo em todos, e tudo aquilo de bom que a gente faz que causa alívio, Ele está presente. Sem isso não existe. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade para perdoar as coisas que acontecem. Primeiro, porque o interesse delas foi ferido. Ele não tinha o direito disso. É verdade, né? Ele não tinha. Ninguém tem o direito de nada. Mas nós fazemos mesmo sem ter o direito. Também as pessoas pegam as coisas de nós sem ter o direito também. Esse mundo, se tudo fosse direito, né? Mas não é. Esse mundo, ele é do maligno. E ele é feito justamente para isso, para ver até onde nós podemos suportar, até onde nós podemos confiar no Senhor e crer que todas as coisas serão aquilo que Ele planejou e imaginou. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e sabemos também que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que o nosso. Tudo isso está nos garantido na palavra. Então, cabe a nós, enquanto cristão, enquanto nós estamos na presença do Senhor, começar a perdoar. E nem sempre o perdão, ele é algo presente. Às vezes a gente tem que perdoar as nossas escolhas, os nossos erros, a nossa história, o tempo, não sei. Aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Abrir mão mesmo dos nossos interesses. Porque essa ideia de eu mereço, eu tenho, eu quero, Cara, nós vamos pagar um preço muito caro, achando que vamos receber algo assim. No fim, talvez possa até vir, mas junto vem a desgraça, junto vem a ruína, junto vem tudo. Porque quando as nossas intenções são más, não adianta. Deus, ele não vai estar no meio, olhando e observando isso. Porque Deus, ele não precisa explorar ninguém para que nós possamos ser abençoados. Deus, ele não precisa de ninguém
né, para que o milagre aconteça, a não ser Ele mesmo. E o próprio milagre e o próprio perdão é a manifestação de Deus. E Deus, quando Ele vem nos permitindo nos converter, nos lapidando, né, Ele espera que certas coisas que nós façamos. Porque às vezes, quando alguém erra conosco, pelo simples fato de nós termos a razão, nós usamos isso para ficar jogando na cara da outra pessoa diversas vezes. Só que uma coisa é fato. O perdão, ele só existe na presença de Deus. E perdoar muitas vezes é admissão de culpa. Quando Deus ele nos perdoa, quando Deus ele fala, é por quê? Porque nós confessamos os nossos pecados. O perdão não é algo que eu entrego sem confissão, sem verdade. E para que eu possa dizer a verdade, Deus também precisa estar no meio. Eu não preciso te convencer de nada, mas sempre aquilo que nós tentamos esconder, assim como Adão fez no paraíso tentando esconder a sua nudez de Deus, né? Sempre que a gente tenta proteger uma informação que ela é importante naquele contexto, isso prova que nós não nos arrependemos de forma genuína. Por quê? Porque nós temos que nos despir na presença do Senhor. Temos que mostrar exatamente a nossa essência. Muitas vezes a nossa falta de caráter, nossa falta de coerência. Quando nós simplesmente somos hipócritas, acabamos sempre fazendo uma coisa para um que nós gostamos e prejudicamos a quem não gostamos. Criamos situações, criamos palavras, né? Criamos cenas tentando manipular a opinião de outras pessoas. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 32, a palavra diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então Deus espera de nós que nós tenhamos essa mentalidade de deixar as coisas tudo em ordem. Compassivos, com paixão. Fazer as coisas da forma que Deus ensina, para que o resultado final disso tudo seja a paz, para que Deus possa se manifestar naquele meio. Não tem pior coisa que você chegar em casa e tá aquele brigueiro e aquele griteiro, aquele monte de conversa, sempre reclamando. É tão ruim quando a nossa casa não pode ser um pedacinho do céu. Quantas vezes nós não falamos, nossa, minha casa é um inferno. E talvez tentando sair do inferno não percebe que o diabo muitas vezes era você. Que desestabilizava, que cobrava, que exigia, que fazia, sempre querendo que os outros pudessem carregar o peso da sua cruz. E nós sabemos através da palavra que cada um tem que carregar a sua cruz. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa irá salvá-lo. O que poderá dar o homem em troco da sua alma? O que nós poderíamos trocar a troco de religiosidade? Às vezes a gente nota que as pessoas elas tentam parecer perfeitas, né? Existem filtros, muitas coisas. Posso ir no médico, tomar um remédio, posso treinar, posso fazer. E eu fico pensando, né? A gente arruma a embalagem e por dentro, quanto tá podre. Quanto a gente tenta compensar por boas ações, entre aspas, aquilo que nós tentamos esconder. Mas nada ficou oculto para Deus. Nada. E por que nós não podemos fazer o certo do jeito certo? Cuidar de fora, mas também cuidar de dentro. Por que a gente não deixa Deus ele terminar a boa obra que Ele começou? Por que a gente insiste em tanto em procurar culpados, quando o maior culpado somos nós mesmos? Nós somos o maior vilão. Nós. Todas as vezes que nós esquecemos aquilo que Deus diz, ou nem procuramos saber. Todas as vezes que nós tentamos viver a nossa vida do nosso jeito. Todas as vezes que, depois que nós erramos, simplesmente desaparecemos com a consequência e dizemos, olha Senhor, olha aqui, olha. E a gente entende que essa relação tóxica, né? Nós não gostaríamos que ninguém vivesse com nós. Mas quando é nós vivendo para Deus, aí não tem problema, né? O único que tenta nos amar pelas razões certas, nós maltratamos. E todos aqueles que nos maltratam e a gente acha que é amor, a gente simplesmente faz de conta que não existe. Mas todas as vezes que alguém faz por nós algo que nós não merecemos,
que fere os interesses daquela pessoa, é Deus agindo através dele. Tem pessoas aqui que estão preocupadas com a vida nessa vida. Nós queremos a vida após essa vida. Nós queremos as promessas de um reino de Deus, nós queremos viver as boas novas. Então o que tem aqui nós aproveitamos da forma que foi o melhor, mas para que o nosso corpo, né, e a nossa alma ela possa se capacitar para poder viver toda uma eternidade. É assim como nós olhamos diversas pessoas, até aquele que Deus diz que era segundo o seu coração, Davi cometeu diversos erros, mas nunca teve medo de pedir perdão. Por diversas vezes foi perseguido, por diversas vezes ele não sabia o que fazer, se sentiu desanimado, mas sempre ele encontrava consolo no Senhor e sempre ele tentava fazer aquilo que Deus dizia. Muitas vezes se deixou levar pelos seus sentimentos, mas ele sempre sabia quem poderia ajudá-lo. E assim a gente vai vivendo, entre erros e acertos, mas o perdão, ele é a base de tudo. E a nossa fé é o agente que permite que Deus nos perdoe. Eu preciso acreditar que Deus ele tem esse poder, para que esse poder ele possa atuar na minha vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, talvez você seja como essa mulher do vaso de alabastro, uma mulher de má fama, uma mulher que já possa ter cometido todos os erros, assim como um homem, isso pouco importa. Dentro de nós a alma ela não tem sexo, não é uma alma feminina, não é uma alma masculina, não é uma alma de nada, né? A nossa natureza aqui, Deus ele diz que quando nós morrermos, no céu nós não seremos mais marido e mulher, não seremos mais família, não seremos mais nada, seremos como os anjos. Se eu te mostrasse uma luz e perguntasse qual é o sexo da luz, você vai dizer qual cor que é, qual gênero, ou sei lá. Não dá para se tipificar certos tipos de coisa, e às vezes a gente quer viver a nossa vida baseado simplesmente nisso. Eu prefiro ficar da forma que Deus me fez e não criar problemas para que eu possa alcançar aquilo que Deus sonhou para mim, do que ficar criando problemas que eu não tenho e não preciso a troco de nada, achando que a vida é 10 minutos de prazer, né? Que a vida é fazer o que eu quero e ser o que eu quero, sendo que quando você deita na sua cama, você não tem o controle de nada. Se você não controla nem os teus sentimentos, quanto mais os teus passos. Quantas vezes não sabemos o que deveria ser feito e não fizemos por preguiça? Quantas vezes não vamos deixando sempre para depois as coisas, e depois, e chega um tempo que já não tem mais o depois. Nós somos assim. Sem Deus, nós somos assim. Então, se você quer criar coisas que você não tem, ser aquilo que você não é, faça aquilo que você não fez. Haja como aquilo que Jesus ensinou. Obediência não faz mal a ninguém. Respeito também não faz mal a ninguém. Educação. Começar a controlar as palavras que estão. Orar mais, falar menos. Ler mais a palavra de Deus. Ver menos Netflix, menos TikTok, menos YouTube. Procurar Deus na palavra e não nas outras pessoas. E olha como eu posso dizer algo que talvez eu desestimule que você escute essa mensagem, mas eu prefiro que você leia a Bíblia todos os dias e não escute o que eu falo, porque eu sei que Deus vai te levar para um bom lugar. Eu às vezes digo coisas que nem todo mundo concorda, mas essas coisas elas estão escritas dentro da Bíblia. Seria muito melhor se Deus tivesse dito diretamente, porque quando é o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos dando sabedoria e nós vamos entendendo e deixando para trás tudo aquilo que passou. Mas uma coisa é muito importante, é através do perdão que a gente entende o amor. Então se você acha que você ama alguém, mas não sabe como perdoar, na verdade nunca amou, né? Às vezes a gente confunde amor, paixão, tesão, né? Tem pessoas que se parecem com aquilo que a gente acha que gosta, tem pessoas que nós gostamos sem se parecer com aquilo que nós desejamos, e assim as coisas vão seguindo, né? Mas aonde Deus está no meio, aí sim fica perfeito. Não é pela cor dos olhos, não é pela forma do corpo, não é por nada. Mas a presença de Deus, ela faz toda a diferença em todas as nossas relações. Amém? Que Deus ele possa abrir os teus olhos espirituais, que através do seu amor você consiga alcançar o perdão, independente de como sua vida está hoje. Jesus ele sempre vai querer te usar
para que outras pessoas possam ver através da sua história que se alguém pôde tirar você da onde você estava, é porque esse alguém tem muito poder, porque esse alguém também te amou demais, porque enquanto todos te condenavam, ele simplesmente veio e te abraçou e te aceitou. Mas a partir do instante que Deus perdoa, é mudança de vida, é conversão. Não adianta a gente buscar um perdão simplesmente de palavras, porque as palavras nem sempre refletem aquilo que nós gostaríamos de viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.